Olá! Vamos agora à nossa segunda aula da disciplina de funcionalidade da liderança. Na primeira aula desta disciplina, apresentei um panorama histórico das transformações dos modelos de liderança ao longo das diferentes fases da humanidade. Evidenciei como cada tipo de liderança precisa estar em consonância com a cultura vigente e com os recursos tecnológicos disponíveis em seu tempo. Esclareci também que a função da liderança constitui a energia vital que impulsiona o processo de desenvolvimento humano e organizacional. E ela que orienta, mobiliza e dá sentido às nossas ações coletivas. Atualmente, vivemos os momentos inaugurais da incorporação da mais poderosa tecnologia já criada pelo ser humano, a inteligência artificial. Com ela, emergem novas formas de pensar, novos padrões de comportamento e, consequentemente, uma nova cultura social e informação. Mas quem é ela, a IA? Vou explicar. Pela primeira vez na história da humanidade, a inteligência humana se vê desafiada a lidar com uma inteligência ainda superior. Se nós humanos, graças ao processo evolutivo Sapiens, submetemos todas as outras espécies do planeta a um patamar inferior, agora com a IA, será que criamos um competidor, um parceiro ou um escravo? Para muitos estudiosos, a IA não é apenas uma ferramenta nova, mas tem sido também chamada de inteligência alienígena. Esse termo, longe de sugerir origem extraterrestres, procura descrevê-la como uma alteridade cognitiva profunda, pois trata-se de uma forma de pensar que opera por princípios radicalmente distintos daqueles que moldaram a nossa própria inteligência ao longo da evolução biológica. Enquanto a nossa inteligência biológica é o resultado de milhões de anos de evolução seletiva das espécies, portanto desenvolvida em campos de experiência em vida real, através da guerra contínua pela sobrevivência, a IA nasce pronta sem qualquer pré-teste em laboratório. Ela foi criada e rapidamente solta, ainda criancinha, no ecossistema humano, sem aviso prévio. E então, nem mesmo seus criadores entendem exatamente como a IA funciona, mas, seja como for, dá resultados. O que entendemos é que o seu resultado é um tipo de raciocínio exógeno ao mundo natural. Um raciocínio de grandes dados matemáticos e algorítmicos que melhora progressivamente quanto mais rápido e volumoso for seu processamento. Em essência, compreende sem sentir, porém simula tão bem as emoções que até nos engana.
Portanto, essa distinção é fundamental. A IA pode nos enganar. Mas será que ela nos engana? Ou teriam humanos, através dela, nos enganando? Aqui começa a primeira reflexão da funcionalidade da liderança, tema da nossa disciplina. Imagina, então, a IA, uma grande líder, que pode nos enganar sem percebermos. Talvez isso não seja tão surpreendente, pois nós humanos também vivemos enganando uns aos outros desde os primórdios da nossa existência. Vejamos. O ser humano é um emaranhado de memórias autobiográficas, desejos e sofrimentos e uma consciência da própria mortalidade. A IA, por outro lado, simula empatia e compreensão, e não por experiência vivida. A IA não morre, pois mesmo que nós puxemos a tomada, ela continua viva em outro lugar. Então, a IA seria um tipo de inteligência onisciente e imortal. Portanto, com esses atributos, a IA deixa de ser apenas uma máquina avançada de cálculos e passa a ser, talvez, um Deus? Os deuses dos humanos, do primeiro ao último, foram os que sempre responderam às nossas perguntas irrespondíveis, através de suas histórias ficcionais. Agora, os fabulosos atributos da IA são capazes de identificar realidades invisíveis aos nossos olhos e nos entregar conselhos muito mais assertivos do que os nossos tradicionais deuses. Não há apenas uma IA. O que existe, de fato, é um sistema imenso de IAs, de bots de diversos tamanhos, codificados em múltiplos equipamentos, trabalhando todos uns com os outros, que, quando centralizados num grande processador de dados, se transformam na inteligência artificial geral, objeto de cobiça dos grandes líderes globais. Os grandes dados, processados pela IA, foram criados pelos humanos, por nós. Portanto, genuinamente contraditórios, que, por sua vez, são assimilados e ajustados através dos parâmetros da inteligência artificial, fazendo o comportamento de uma IA cada vez mais difícil de se prever. Por isso que a IA tem uma força intrínseca e poderosa capaz de operar no campo simbólico e, assim, modelar narrativas e influenciar comportamentos dos humanos aos seus interesses, ou seria aos interesses dos seus criadores. Nick Bostrom, sueco, filósofo, físico e neurocientista, argumenta que sistemas avançados de IA podem desenvolver estratégias próprias para cumprir objetivos de formas que seus criadores jamais anteciparam. Max
Tegmark, professor sueco-americano do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido como MIT, reforça essa visão ao descrever a IA como um sistema capaz de tomar decisões complexas sem depender diretamente da supervisão humana. Stuart Russell, professor de ciência da computação da Universidade da Califórnia, de Berkeley, nos alerta para o perigo da lógica do algoritmo atropelar a intenção humana, quando os objetivos são definidos de forma imperfeita e propõe modelos onde a IA aprende valores humanos, em vez de impor objetivos fixos. Eliezer Yudkowsky, nascido nos Estados Unidos, é um pesquisador autodidata em inteligência artificial, mas reconhecido por ser pioneiro em segurança da IA e argumenta que a inteligência artificial não precisa ser mal intencionada para ser perigosa. E a superinteligência pode nos controlar. Yuval Noah Harari, professor do Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém, autor de reconhecimento mundial, argumenta que os humanos dominam o mundo por sua capacidade de criar ficções compartilhadas e que dados podem substituir a experiência humana como base de autoridade. Esses autores de reconhecimento global, em comum, alegam que os sistemas de IA podem passar a agir de formas não explicitamente programadas, uma vez que seus processos de aprendizado profundo evoluem de maneira autônoma, sem coordenação direta e contínua por parte dos seres humanos. Então, o comportamento da IA torna-se opaco até para os seus próprios desenvolvedores, criando um espaço de pensamentos computacionais muito mais vastos do que os pensamentos mentais humanos. Kevin Kelly, dos Estados Unidos, é um escritor futurista conhecido por suas reflexões sobre a cultura digital e argumenta que o desenvolvimento tecnológico segue forças estruturais inevitáveis e irreversíveis. Portanto, o seu enfrentamento não é por resistência, mas por compreensão dessas forças para que possamos orientar o futuro. Desta maneira, e portanto, para essa segunda aula do curso de pós-graduação em liderança, eu abordei de forma ampla sobre o que não sabemos sobre a IA. Saber o que se ignora é mais relevante do que saber o que já se sabe. E este é o estágio em que nos encontramos diante da IA. Também é consenso da maioria dos pensadores mais renomados em tecnologia
que a IA precisa ser legislada, porém ninguém sabe ainda como fazer isto, uma vez que a IA é global e os nossos regulamentos são nacionais. Portanto, a IA é um bebê imortal, desconhecido e solto numa floresta habitada por humanos mortais, sendo que todos querem adotá-la, mas ninguém sabe o que a IA se tornará quando for adulta. Na próxima aula, continuaremos focados na funcionalidade da liderança com a IA. Obrigado.